Então, hoje a gente está encerrando um ciclo, né, desse grupo que funcionou dessa maneira 1 ano e meio, quase 2, e agora a gente está indo para o encerramento desse ciclo. E nada mais justo que a gente falar sobre um tema que as pessoas pensam saber sobre ele, mas fogem dele, que é o fechamento de ciclo. É muito interessante notar como o ser humano tem dificuldade de lidar com finais de ciclo. A gente escuta várias coisas. Eu mesmo vivi isso, né? Quando minha irmã faleceu, teve mulheres amigas que se afastaram. Eu esperava que eu receber acolhimento e elas foram embora. Hoje escutei de uma amiga que também precisou mudar de cidade, que esperava muito que uma amiga de muitos anos fosse apoiá-la, e a amiga não foi nem no jantar de despedida dela, de mudança, né? De uma cidade que era longa uma da outra. E eu fiquei pensando, gente, que dificuldade nós temos de aceitar o final dos ciclos. A gente foge dos finais de ciclo para não enfrentar o final. A gente foge de estar com o outro, para não dizer tchau, para não dizer até logo. A gente foge, né? E é muito interessante porque a natureza, Deus, fez as coisas de uma forma tão perfeita que tudo mostra pra gente. Então a gente tem no dia começo, meio e fim. A gente tem nas 4 estações começo, meio e fim. A gente tem no ciclo lunar começo, meio e fim. A gente tem no ciclo da nosso mulher começo, meio e fim. Mas a gente tem medo de morrer, mesmo sabendo que a gente vai morrer e que tem quem tá à nossa volta vai morrer também, né? Porque a gente não veio para a Terra para ser semente. A gente veio para a Terra para fazer semente. Diferente. E daí a gente quer ser semente. Mas você não veio para ser semente. Você veio para fazer semente. E aí é onde tá os maiores conflitos, porque a gente não se permite viver os fins, né? O primeiro dia de um retiro é o melhor. O último dia de um retiro é angustiante. A gente vai parar até em buracos. Porque a gente tem o quê? Né, Andréia? Vamos parar em buracos. Por quê? Porque a gente não quer o fim. Porque a gente é apegado, né? A gente não quer o fim. O fim vai abrir espaço para algo que eu não conheço, que é o novo. E aí isso dá o quê? Medo. Como vai ser minha vida sem aquela pessoa? Chegar nisso foi um processo difícil para mim, até entender por que as minhas amigas se afastaram de mim. Que elas só gostavam da minha irmã? No começo foi isso que eu pensei, confesso. Que no começo isso ficou muito evidente para mim. Elas não eram minhas amigas, elas eram amigas da minha irmã. Depois eu fui amadurecendo, né? Porque no primeiro momento vem a criança, a dor da criança, né? A rejeição da criança. Depois você vai amadurecendo aquilo, você vai entendendo, não, era difícil para elas ver o novo em mim, ver a Vanessa sem a Larissa. Porque isso remetia elas a ter que olhar para o fim das coisas delas. Isso não era aceitável naquele momento. Porque a amiga da minha amiga não foi se despedir dela.
porque ia ser muito difícil viver a vida sem a presença física dela, né? E aí a gente tem que se permitir viver os fins, chorar os fins, para se abrir para o novo. E fechar ciclos é ter coragem de fazer que nem a lua faz. O que a lua faz? Ela vai minguando, vai minguando, vai minguando, até que ela fica toda preta para o novo nascer. Aí ela vem crescendo, né? E tudo na nossa vida é desta maneira. Então, se a gente pensar, você começa um projeto, esse projeto, ele vai ter um começo, ele vai ter uma crescente, ele vai ter uma exaltação, e depois a tendência é que a energia daquele projeto comece a diminuir. Então, aí vocês veem assim, nossa, mas a Vanessa vive mudando os cursos, vive mudando o jeito, por quê? Porque eu já entendi que não dá para ser estático. Tudo que é estático morre e não renasce. Morre, morre, acabou. Agora, tudo que é cíclico morre e renasce. Então não dá para ficar numa linear, senão vai morrer e vai morrer. Gente, vocês estão sentindo esse cheiro de arroz com feijão que eu tô sentindo? Tá, né? Não tô sentindo sozinha, não, né? Nossa Senhora. Então, os ciclos, eles vão trazer isso. Vão trazer fim e recomeço. Ah, tá, na festa dela sobrou um monte de coisa. É que não deu para nós ir, Fê. Em vez de trazer alguma coisa. É que não deu para nós ir, porque nós estava lá no retiro e aí a gente não quer contar para ninguém, mas nós errou o caminho na volta e a gente caiu dentro de um buraco, teve que ser resgatado por um. Só por um trator cor-de-rosa. Deus recebe cuidados do trator cor-de-rosa. Deus os recebe pro trator cor-de-rosa. E aí, hoje eu tô entendendo. Hoje, quando eu comecei a pensar na aula, eu fui entender por que que a gente caiu dentro daquele buraco. Resistência do fim. Resistência do fim. Nós três que estávamos nos carros tinham tomado uma decisão, né? De um momento de afastamento para depois voltar, né? E a gente não está se afastando necessariamente como todos os fins. Não é um fim necessário, não é um fim porque eu quero. A maioria dos fins chegam para gente de surpresa. E a gente se assusta com esse fim. Os fins que são escolhidos não deixam de ser dolorosos, são dolorosos da mesma forma, mas vem de um lugar de consciência. Então a gente pode lidar melhor com isso. Mas os fins que a gente não espera, embora a gente saiba que eles vão acontecer, eles são mais difíceis de lidar. Então, a gente tem vários símbolos na natureza que nos mostram isso, né? Então, a gente tem a borboleta, né? A borboleta, ela larga a largatinha que comeu, 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 virou casulo e saiu do casulo e voou com asas lindas e maravilhosas. Mas ela vai morrer também, não é o fim, né? Ela morre, e ela morre mesmo daí, né? Se eu não me engano, uma borboleta dura horas, né? Algumas mais, outras menos. A gente tem o símbolo da fênix, que renasce das cinzas, que é queimado. A gente tem o símbolo de Cristo, que passou pelo Calvário, foi crucificado e renasceu, ressuscitou. A gente tem as flores, que às vezes a gente não presta atenção, mas elas
são uma semente que, né, brotou, abriu, depenou inteira, murchou, o pólen correu e renasceu lá de outra maneira. Então, a gente tem isso o tempo todo. Cada um desses movimentos traz dentro da gente um sentimento. Tem casamento que tá no lugar que, puta, né? Eu quero terminar esse negócio. E não é porque eu quero terminar que fica bom quando eu termino. Porque vem o quê? Quando o fim chega, seja do que for, o luto. Seja do que for. Seja de um relacionamento que eu quis terminar, me libertei desse relacionamento porque ele me trazia muitas dores, o fim dele também vai me trazer dor. Seja sair de um emprego que eu quero trocar, que eu quero ir para um emprego melhor, eu até consigo para um emprego melhor, mas sair daquele anterior também me causa uma frustração, me causa um luto. Por quê? Porque tudo a gente cria dentro da nossa cabeça expectativas. E essas expectativas vão nos gerar dor. E se a gente pudesse viver os fins sem tanta expectativa? Como seria viver os fins sem tanta expectativa? É o fim. E que eu aprendi com isso? Uma cliente disse para mim hoje assim: ai, eu queria apagar meu passado. Aí na minha cabeça já passa assim, né? Ih, lascou. Foi o pior caminho que ela podia ir para um fim. Qual o melhor caminho para um fim? Significar o passado, aceitar como foi. Aceitar como foi. E aceitar como foi é olhar para esse passado com gratidão. Para eu olhar para o passado com gratidão, o que eu preciso fazer? Para olhar para o passado com gratidão, o que é que eu preciso fazer? Tem que sentir amor pelo que foi de bom. Não aceitar o fim? Não. Aceitar não, entender o fim. Ser grato? Para ser grato pelo passado, eu preciso fazer o quê? Olhar para o aprendizado. Por quê? Todo ciclo tem um aprendizado. Então, aquela pessoa chegou na minha vida porque ela está me trazendo, ela está me servindo. Ela está me servindo a quê? A um aprendizado? O que eu aprendo com ela? Não, Vanessa, ela só me fez mal, ela só me usou. Bom, então lascou, porque você está na posição, no triângulo dramático, você está na vítima, e dali você está na posição infantil, e o que vai acontecer? Próximo ciclo que você fechar vai ser pior do que esse, até que você aprenda, até que você olhe para o aprendizado que você teve com aquela primeira pessoa. Vou fazer uma brincadeira. Para que serve o primeiro beijo? aprender mesmo. Aprender a beijar, gente. Se não tiver o primeiro beijo, a gente se lasca a vida inteira, porque a gente não vai. Como é que vai aprender a beijar se eu não tenho o primeiro beijo? Se eu não fico, vou ficar a vida inteira, porque eu não sei vocês, mas eu, as minhas amigas, para a gente aprender a beijar, a gente abria a laranja. Não, a gente abria a laranja, fazia um buraquinho na laranja para ficar chupando a laranja, para aprender a beijar.
Isso mesmo, olá, também foi dessa época, É, entendeu? Mas aí na prática, quando você foi beijar, foi igual beijar laranja? nada. Nada a ver. Então, o que que eu aprendo com o primeiro beijo? A beijar. Então, eu tenho que ser grata àquela criatura que eu beijei pela primeira vez. Por quê? Porque cada beijo que eu fui dando sucessivamente, eu fui me tornando melhor. Para chegar nesse último e ser, eu não vou falar nada não, mas, né? Ser boa, né? No que eu faço. Olha, mas é uma mala assim, né? Ah, Entende? Falou pra Se ela, você não "Não, olha e não vê a gratidão, já sei." se você não olha e não vê com gratidão as coisas que você passou na vida, e não olha para o aprendizado que isso te trouxe, o que que vai acontecer? Vai chegar na sua vida situações semelhantes para que você aprenda, né? A Anitta disse para mim ontem, antes de ontem, ela, numa situação, ela respondeu assim para mim: Van, você está tendo isso tudo que você está recebendo porque você já está pronta. Então você só vai receber o que você tem. Então, se eu tenho uma mulher, nada contra, pelo amor de Deus, cada um tem seus estilos. Não é sobre criticar como o outro está, mas só uma constatação. Se eu tenho uma pessoa que se comporta como a Anitta, quem ela vai ter como parceiro? A Anitta no lugar da cantora, tá? Quem ela vai ter como parceiro? Alguém que se comporte como ela. Se eu tenho uma mulher que é bombada, que vive e respira academia, quem é que ela vai ter do lado dela? Só não bombado. Os bombados? Óbvio, evidente. Se eu sou uma mulher que não consigo ter gratidão pelo meu passado, não consigo olhar para o aprendizado que tive com os homens que passaram pela minha vida, o que é que eu vou atrair para mim? Só homem. Só homens feridos. Entende o que eu estou dizendo? Por que que é tão importante a finalização de ciclos a partir deste olhar? Porque enquanto eu não tiver dentro de mim a gratidão por cada acontecimento da minha vida e entender que cada ser humano que me cruza está me servindo, eu vou ficar patinando. E aí, quando eu vou olhando com gratidão, os ciclos vão se fechando de forma mais leve, mais natural, mais simples, mais fácil, mais leve. Aí você tem que ver como é que você quer fechar seu ciclo, os ciclos da sua vida. Tem mulheres que eu atendo que não conseguem ter relacionamento amoroso. E aí eu começo lá na base. E base que eu quero dizer é olhando para pai e mãe. Mas nem sempre a questão está aí. A questão está em não olhar com gratidão para os homens anteriores que passaram pela vida dela. Ah, o fulano não sei o quê. Ah, o fulano só me trouxe tristeza. Ah, o fulano não sei o quê. Ah, o fulano não sei o que lá. Não consegue fazer uma lista de colocar o nome da pessoa e o que aprendeu com ela. Mesmo que seja pela via dolorosa, você aprendeu alguma coisa. Eu aprendi que eu mereço muito mais do que ter essa criatura na minha vida. Pronto, você aprendeu a se posicionar. Que talvez se aquela pessoa não tivesse passado na sua vida, você não aprenderia a se posicionar. E quando a gente tem muito enraizado na gente essa coisa linear, a gente quer que os relacionamentos, e a gente, relacionamento que eu digo é com os amigos, com o parceiro, no trabalho, a gente quer que eles se mantenham.
gostosinho como era quando começou. Só que é cíclico. E se você não entender que você morre e nasce todos os dias, você não vai entender que o seu relacionamento morre e nasce todos os dias. E você não vai entender que lá no seu trabalho as pessoas nascem e morrem todos os dias. E que os ciclos lá são, são também de nascimento e morte. E aí você vai para o trabalho buscando aquilo que você vivia quando você chegou lá, que você estava no romance. Porque tudo que a gente vive tem a parte gostosinha, tem os desafios e tem aquilo que eu não quero estar. Só que o adulto, ele entende e ele encara isso. E ele percebe o que ele tem que mudar nele para que mude no relacionamento, seja ele qual for. Só que a pessoa que está na ilusão infantil e que não aceita a ciclicidade, o nascer e o morrer, como que ela vai querer? Ela quer que aquela pessoa que ela começou a se relacionar há 4 anos atrás seja igual a 4 anos atrás. Por que que os casamentos acabam? Porque a gente muda e a gente não aceita que o outro mudou. E aí os relacionamentos vão acabando. Seja eles onde for, no trabalho, nas amizades, onde for. Se a gente começa a entender, poxa, tá estranho esse relacionamento, o que precisa morrer aqui para nascer de novo? A gente vai parar de trocar de relacionamento e a gente vai ficar com quem a gente tá. Gente, quando eu tô falando isso, não é que eu tô dizendo para você ficar num relacionamento cuja você apanha, cujo você é maltratado, cujo você não é tratada com dignidade. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre relacionamentos saudáveis, da qual esse processo se faz de nascimento e morte, né? Quando eu conheci a Giovana era de uma maneira. Hoje a Giovana foi passando pelos processos dela e ela é outra pessoa. Hoje ela tem uma independência que, se eu não aceitar a Giovana hoje, como a Giovana é hoje, rompe a minha relação com ela. Por que que rompe? Porque eu não aceito que morreu aquela Giovana que eu conheci há 3 anos atrás. Aquela Giovana eu não vou encontrar mais. Porque já foi. A Andréia que eu conheci há 3 anos atrás não é a mesma Andréia de hoje. Não vai adiantar eu querer que ela seja igual, que ela tenha a mesma dependência que ela tinha antes, porque agora ela conquistou lugares que o autoconhecimento, a busca dela foi. Se eu querer aquela dependência da Andréia, eu não vou encontrar. E eu vou achar ela estranha. Aí o que que acontece com a gente que faz processo de autoconhecimento? A gente fica estranha pra caralho pros outros. Aí os outros olham assim e falam assim: ih, o que que aconteceu com você? Você parece que não encaixa mais naquele lugar. E se você não entender que morreu algo em você e que você é outra, você vai fazer o quê? Vai tentar se adequar de novo, porque as pessoas estão achando que você é estranha. E aí você vai fazer o quê? Uma vez que você viu, não dá para desver, meu Deus. Aí você vai ficar em sofrimento, porque você não vai encaixar. Mas para pertencer, você vai fazer o quê? Vai dar um passo para trás, né? Porque eu tenho que pertencer, mas eu não caibo mais lá. E aí é onde um ciclo, aonde você está, acabou. Se quem está à sua volta não entende que é preciso mudar algo, porque esse ciclo acabou e a gente precisa começar uma nova etapa, o que que vai acontecer?
essas pessoas vão ficar para trás e você vai para frente. Daí você tem que fazer o seu caminho. Então, às vezes você foi estudar, fez um curso, tá lá trabalhando numa empresa. Aí você expandiu. Aí aquilo que você aprendeu, você quer fazer o quê? Você não é mais a mesma, porque você passou por aquele curso. Você viu algo que, nossa, pode melhorar muito aquela empresa. Aí o que que você faz? Você vai querer levar? Porque você quer que aquela empresa cresça. Só que quem tá ali não viveu o que você viveu. Se essa empresa for aberta e aceitar o seu novo ciclo, essa empresa vai crescer junto com você. Se ela não for e não tiver aberta, o que que vai acontecer? Você não vai dar conta de ficar ali. Você não vai caber mais. Por isso que aí, às vezes, você não consegue ficar. É o que acontece nos relacionamentos. Se o teu parceiro não entende que você mudou e ele não aceita essa mudança, o que que vai acontecer? O ciclo vai encerrar. Se ele entende que você mudou e ele também quer mudar, o que que vai acontecer? Aos poucos, esse casal começa um novo ciclo. Aos poucos, por quê? Porque ele não viveu o que você viveu. Aí a gente quer que o parceiro, você vai buscar autoconhecimento, você quer que seu parceiro muda na mesma intensidade que você mudou. Ele não vai mudar na mesma intensidade que você mudou. Só que se você tem dentro de você e ele tem dentro, e ele compreende que essa mudança está acontecendo e que ele quer te acompanhar, os dois vão ciclar e vão continuar. Se não, o ciclo vai encerrar para um e o outro vai seguir, vai encerrar ali aquele ciclo. E dói. Fechar ciclos dói. E fechar ciclos é coisa para adulto. Não é coisa para tua criança interna ferida. Porque ela vai agir de que forma? Ferindo mais. O adulto não. Ele vai respirar fundo e com maturidade ele vai fazer o processo de encerramento. E vai abrir outro ciclo mesmo com medo. Mesmo com medo pra caramba, pra não falar outro, ele vai iniciar o novo ciclo da vida dele. A criança não. A criança vai evitar o fim. Porque ela não dá conta. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: que fim eu estou evitando porque eu não quero a dor deste fim? Outra que eu deixo é: o que eu preciso olhar que eu aprendi para eu poder fechar o ciclo de uma forma digna e honrada? O que é que eu vou perder quando esse ciclo fechar? Porque a gente sempre perde alguma coisa. Não adianta achar que não. Todo ciclo que se fecha, você perde alguma coisa. A gente perde coisas boas e perde coisas ruins, mas a gente perde alguma coisa. E o que eu vou ganhar com a abertura desse novo ciclo na minha vida? Porque se um fecha, o outro vai abrir. Tanto é que a gente tem vários ditados populares. Quando uma porta se abre, quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Não é assim? A gente tem vários aí. Mas como eu posso fazer esse fim de uma forma adulta? Esses são os questionamentos que eu quero deixar para essa aula, né? E na meditação de hoje, o que que a gente vai fazer? O desligamento de quem vai sair. Por quê? Mesmo que tenha sido de forma gratuita durante esse 1 ano e meio, você esteve dentro de uma egrégora que, de alguma forma, te acompanhou nos seus ciclos, nos seus encerramentos, nos fins e nos começos, a cada meditação.
né? E te protegeu. E agora você está escolhendo sair dessa egrégora. E eu quero que você saia de forma gentil, tá? Que não seja uma aterrissagem, que você caia dentro de um buraco e alguém tem que te resgatar. Eu não quero que aconteça isso com você. Eu quero que você saia de forma gentil. E para as que vão ficar, elas vão permanecer dentro do círculo. Então, a hora que você for fazer essa meditação e você não fazer mais parte você decidiu que você não quer mais participar desse ciclo, ou você não pode nesse momento, você vai sair de dentro do círculo de forma racional, de forma consciente, sabendo que você está dando um passo e saindo dessa egrégora de forma gentil. Quem vai estar aqui, quem vai continuar, permanece dentro do círculo e recebe toda a energia novamente dessa nova rodada, tá? Então, para quem estiver assistindo esse vídeo depois e quiser participar da seleção, eu vou deixar aqui na descrição do grupo, né, do vídeo, o link para entrar e participar da seleção. Quem já é do grupo e quer fazer sua inscrição, lá no grupo de meditação tem o link de inscrição, tá? Aproveitem. Os primeiros das minhas turmas sempre têm vantagens. Estou mentindo? Sempre tem vantagens nos valores, nos descontos, por honra a quem está vindo primeiro, que sustentou primeiro, tá? Seguindo uma visão aí sistêmica. Certo? O ano que vem, ou a próxima vez, antes mesmo do ano que vem, que eu abra para entrar no grupo, os valores serão diferentes. E quando eu aviso, eu cumpro. Então, aproveite, tá? Depois não adianta chorar. Vamos, então, meditar os fins e os começos? Deixa eu pôr stop aqui. Como eu faço para pôr stop nesse negócio agora? Senhor, me ajude. Oxe, meu Deus. E agora? Jesus, aonde tá? Será que não gravou nada? Ai, tá aqui, achei.